rogando, Mestre Jesus, eis que nós estamos, Mestre querido, aqui reunidos, de coração aberto em teu santo nome, para agradecer-te as bênçãos com que tens pavimentado nossos caminhos ao longo dos tempos. Mas também, Mestre, para agradecer-te as bênçãos por sobre o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E desejamos, Mestre, ainda te pedir que faças jorrar por sobre nosso querido irmão, amigo e companheiro, Cláudio Conte, que aqui está mais uma vez, para que possamos com ele estudar as maravilhas, quem sabe os segredos entranhados de conceitos que podemos extrair sempre da fonte inesgotável de teus ensinamentos. O teu evangelho de luz, Mestre, é-nos guia, fonte, farol, amor, para que nós possamos seguir, como temos seguido, sempre sob a condução do teu coração de amor e luz. Fica conosco, abençoa-nos, portanto, a todos nós que estamos aqui em ambos os planos de existência e guarda-nos, como sempre, na tua paz e na tua luz, agora que vamos estudar o teu evangelho com nosso irmão Cláudio Conte. Paz e luz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Então, nós vamos estudar com nosso querido amigo Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear com pós-doutorado em física, é divulgador espírita, expositor aqui do ICEB e em várias outras instituições, e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz. Obrigada, Cláudio Conte. Continuamos com você e somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. Muito boa noite a todos e que a paz do nosso mestre possa continuar nos auxiliando ao estudo, ao aprendizado dessa doutrina que é tão importante para nós. O tema que nos cabe falar hoje é a candeia debaixo do alqueire. E esse estudo faz parte de uma série de estudos em que nós iniciamos lá no início de 2022, onde falamos sobre o altermodernismo, as leis de Deus, a origem do sofrimento, ocupações e atribuições dos espíritos, e isso no primeiro semestre. No segundo semestre, nós já falamos sobre a arte de contar histórias, o Evangelho segundo Tomé, que foi no mês passado, e hoje é a candeia debaixo do alqueire. E só para nos posicionar nessa série de estudos que estamos fazendo e que nós vimos anteriormente, que a história, dependendo de como ela é contada, mas principalmente como ela é assimilada pelas pessoas, pode mudar os acontecimentos, o pensamento, a política de um país, né? E as decisões que nós tomamos, por exemplo. E muitas vezes nós pensamos que nós trabalhamos com fatos, mas nós não estamos habituados a verificar fatos. Nós trabalhamos muito com histórias. Nós ouvimos a história e acreditamos que aquilo é uma descrição exata dos fatos. Mas é sempre bom nós olharmos, tentarmos obter os fatos. Especialmente nos dias de hoje, né? Porque muito se fala que alguém falou tal coisa e muitas vezes só pega um pedaço daquilo que é dito, então nós precisamos ir lá e verificar o que a pessoa realmente falou, né? O discurso completo e não apenas pedaços. E aí mas nós estamos acostumados a isso, especialmente em época de Facebook, Instagram, em que as pessoas colocam muitas vezes um ditado qualquer, com a foto de uma pessoa conhecida. Aí nós naturalmente acreditamos que aquela pessoa disse tal coisa, mas não necessariamente, né?
Então, verificar os fatos hoje é mais importante do que nunca foi. E nós já vimos nos outros estudos também o posicionamento do conhecimento, ou da divulgação, melhor dizendo, dos ensinos de Jesus ao longo do tempo. Então, nós vemos que lá no século I, né, que Jesus esteve entre nós e ali ele trouxe toda a informação diretamente. Dali surgiram as versões do Evangelho, só que no século IV houve uma seleção das versões oficiais, certo? Aquelas que foram escolhidas como oficiais por um grupo de pessoas. Então, do século IV ao século XIX, basicamente, nós ficamos restritos a essa seleção de versões oficiais. Então, nós temos aí uns 15 séculos, é muito tempo. E isso formatou a mente da humanidade, na humanidade para o lado ocidental, é claro, né? Pelo lado oriental, eles trabalham com outras doutrinas, mas aqui do nosso lado ocidental, foram 15 séculos de formatação de uma mentalidade, de ideias em que nós assimilamos e, naturalmente, é muito difícil nós quebrarmos essa sequência, né, de encarnações com a mesma informação sendo apresentada para nós. Então, só lá no século XIX que surgiu o Espiritismo, como um corpo doutrinário, digo, e no século XX é que nós entramos em contato com outras versões do Evangelho de Jesus, né? Então, foram com os escritos de Nag Hammadi, que nós já vimos aqui nos outros estudos, o Evangelho segundo Tomé, que nós vimos no estudo anterior. Tem também o Evangelho segundo Judas, que apresenta uma história completamente diferente, né, com relação a Judas, daquela que estamos acostumados, e também os escritos do Mar Morto, que estão mais relacionados com o Velho Testamento. E aí nós podemos entrar no estudo de hoje. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Esse é o ensinamento de Jesus, mas nós esquecemos isso. O que significa isso? Nós falamos a respeito, mas nós não trazemos, ou pelo menos nós não observamos, né, nós, enquanto espíritas, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso estudo da doutrina espírita, certo? Então, nós temos lá, no século I, Jesus disse: falo-lhes por parábolas, quando questionado pelos apóstolos, porque falava aos outros através de parábolas, significando que para os apóstolos ele não falava por parábolas, né? Então era um discurso completamente diferente. Então, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Então, lá no século I, Jesus informa eles, que somos nós, não vemos, mesmo quando nós estamos olhando, e não ouvimos, mesmo quando não estamos escutando, e, portanto, não compreendemos o significado das coisas. Século I. E aí nós pulamos para o século XIX. Os dizeres do Espírito de verdade. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. Até aí está bem, mas o importante é a sequência. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, nós temos que Jesus fala, né, que nós não compreendíamos, e por isso ele falava por parábolas, de forma a trazer imagens para que nós pudéssemos conceber uma ideia. E depois, no século XIX, vem o Espírito de Verdade nos dizer que, ao longo desses... E aí eu já vou pegar o século I, não o século IV, né? Desses 19 séculos, houve aí a inserção de vários erros, de vários equívocos. Então, o Espírito da Verdade deixa claro para nós.
houve erros, equívocos que foram inseridos na doutrina de Jesus, certo? E hoje nós precisamos trabalhar com isso. Então, quando nós juntamos a candeia debaixo do alqueire, nós não entendíamos, e erros foram incluídos aí na doutrina de Jesus, é um alerta que deveria chamar a atenção de todos nós com relação a esses 19 séculos, em que nós entramos em contato com vários desses equívocos, vários desses erros. Então, o que nós temos, no final, são muitos erros de origem humana que foram inseridas na doutrina de Jesus. Elas são decorrentes de interesses pessoais, interesses ao longo desses séculos. E isso Kardec deixa claro para nós logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele divide o Novo Testamento em 5 partes, em que, com relação a uma das partes, ele fala: as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Então, nós já temos que muita coisa foi inserida, muitos erros, intencionais, no sentido de fundamentar os dogmas da Igreja. Porque quando nós falamos desses 19 séculos, basicamente nós estamos falando da ação da Igreja, especialmente porque os 4 versões do Evangelho, as oficiais, foram selecionadas pela Igreja. E, além disso, nós temos outros erros, que não são poucos também, são decorrentes de como a história foi contada. Porque nós tivemos que Jesus ensinou, falou abertamente para os apóstolos, ponto 1. E para os outros ele falava por parábolas. E esses relataram o que entenderam dessas parábolas, ou o que lembravam das parábolas em si. Então, nós temos que as 4 primeiras partes, ou 4 partes dessa divisão que Kardec fez, 4 delas são muito controversas, com exceção da 5ª parte, que ele colocou como os ensinos morais de Jesus. Então, com relação aos ensinos morais de Jesus, não haveria controvérsias. Porém, o restante é tudo questionável. Então, nós temos o Novo Testamento, que nós estivemos sob o jugo, por assim dizer, porque nós vivemos sob o jugo do Novo Testamento, em que 4 partes, numa divisão de 5 partes, 4 partes delas são questionáveis, com exceção dos ensinos de Jesus. E foram, com os ensinos morais. E foram esses ensinos morais que foram selecionados para compor a nossa versão do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós entendemos por que da necessidade de um Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? É realmente para substituir as outras versões do Evangelho. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso e passa batido. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 1009, o espírito que se apresenta como São Luís diz o seguinte: como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Então, lá, no século XIX, junto com Kardec, chegou o tempo de não mais se usar linguagem figurada, aquela que Jesus utilizava sob alegorias, que são as parábolas. Nós vemos aí um avanço desses 19 séculos. Falava por parábolas, porque a gente não podia entender. No século XIX, já chegou um tempo de esclarecer mais, porque eles consideraram que nós já temos condições de entender.
Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Aí nós vemos a questão toda. Com a doutrina espírita, nós estamos em uma condição de não mais falsear as interpretações, a partir do momento que nós tenhamos a codificação kardeciana como base. A partir do momento que eu não tenho mais a codificação como base e utilizo outros livros, tal como o Novo Testamento, aí eu, apesar de me dizer espírita, eu já estou falseando informação, porque lá falava por alegorias, aqui eles pegaram as alegorias, muita coisa questionável, aqui eles pegaram os ensinos morais e destrinjaram, utilizaram, né, não mais a linguagem figurada, eles já falaram abertamente. E por isso nós temos as explicações das parábolas, das passagens de Jesus de uma forma mais clara, né? Em que nós podemos estar mais seguros acerca daquilo que nós falamos. As parábolas são relatos que representam a realidade. Quanto a isso, nós não podemos, né, perder o foco. As parábolas de Jesus são histórias que representam a realidade. Só que a realidade ela foi relatada segundo interesses e com equívocos. Então, e aí nós vemos que ficou muito fácil, mais fácil, né? De trabalhar com essa realidade alterada, por assim dizer, através das histórias que foram contadas. Mas se nós analisarmos que, inclusive, fatos foram relatados de forma alterada para alterar o entendimento da história, por assim dizer, que dirá, então, as parábolas de Jesus? Muito mais foram mal interpretadas, né? Equívocos, e também os interesses pessoais. E é interessante que nós vemos algumas personagens da história que elas são tidas como heróis, como pessoas que, né, fizeram um grande benefício para a humanidade, mas é apenas história. Quando nós vamos ver a vida realmente dessas personagens ou personalidades, nós vemos que eram verdadeiros tiranos, verdadeiros assassinos, mas que são tidos na mentalidade comum como grandes personagens da história, né? Como tendo auxiliado de uma forma muito grande. E não são poucos esses personagens, não, isso que é interessante. Quando nós vamos prestar atenção e nos aprofundar a importância dessas personalidades para a história mundial, nós vemos que um grande número foi apresentado de uma forma completamente diferente do que foram, né? Então, é realmente, assim, como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra, mas é falseado, né? É realmente falseado para dar um ar de grandeza para alguém que cometeu sérios danos para a humanidade como um todo. Mas nós temos a opinião de Kardec. A vantagem de trabalhar com a codificação kardeciana é que nós encontramos todo o material em Kardec, né? E isso torna muito fácil os estudos, a gente só precisa se dar o trabalho de um quebra-cabeça. E Kardec deixou a opinião dele sobre essa questão lá em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado Imitação do Evangelho. E aí nós vemos a opinião de Kardec com relação a esse livro,
que inicialmente foi chamado de Imitação do Evangelho, que depois se tornou o nosso mais conhecido, o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec relata o seguinte: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Quer dizer, ele não falou com ninguém, certo? Aí nós vamos imaginar Kardec escrevendo um livro baseado em comunicações mediúnicas, como é que ele conseguiu não falar para ninguém? E, mesmo assim, estruturar um livro. Então, nós vemos que Kardec deveria ter um motivo muito sério, muito grave para tomar essa postura. Conservar ali de tal modo em segredo o título que o editor, então, nem o editor sabia que Kardec estava trabalhando nesse livro que seria o nosso conhecido Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o editor, que era o senhor Didier, só conheceu o título quando da impressão. Então, Kardec já tinha juntado toda a informação que ele desejava, ele já tinha escrito tudo o que ele achava que precisava escrever, ele já tinha selecionado as passagens e as parábolas de Jesus que ia compor aquele livro sozinho, sem mencionar nada a ninguém. E aí ele diz, esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, ele mudou o nome. Então, mas já estava, o livro já estava pronto, né? As pessoas conheceram o livro pronto. E aí falaram para ele que precisava mudar o livro, o nome do livro, né, para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vemos que também tem um motivo, certo? Que tanto, né, o senhor Didier e as outras pessoas, juntamente com Kardec, é claro, resolveram mudar o título do livro. Porque ele precisava, né? Se a gente pensar em imitação do Evangelho, nós ficamos com uma dúvida. O que significa isso, não é imitação do Evangelho? Parece que alguém falseou o Evangelho, é uma imitação. Pelo menos é isso que nós estamos acostumados quando falamos de imitação. E por isso precisou mudar o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, para ficar claro a substituição para nós espíritas do Novo Testamento, conhecido Novo Testamento, selecionado no século IV pela Igreja, por uma versão da nossa, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma versão espírita. Porque tem os motivos. Primeiro, para limpar aquelas partes que eram questionáveis. Por que precisava limpar? Porque, senão, hoje, esse estudo, nós poderíamos estar aqui trabalhando, discutindo sobre uma questão que era questionável, que nem necessariamente aconteceu. Olha a loucura que isso é, né? O que poderia chegar, e que, infelizmente, chega em muitos locais. Nós estaremos aqui, né, perdendo, literalmente perdendo 1h30, 2 horas, discutindo algo que não necessariamente aconteceu, certo? Ou aconteceu de uma forma completamente diferente da que está escrita. E aí seria muito perda de tempo, porque isso eu estou falando 1h30, 2 horas, esse estudo aqui, mas quantos estudos do ICEB, né, poderiam ser perdidos literalmente, horas e horas e horas e horas. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes, significa nas comunicações que Kardec selecionou para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Então, se Kardec diz, olha, eu estou escrevendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e eu gostaria que vocês me trouxessem comunicações sobre o tema. Aí ele já não poderia mais acreditar veracidade à comunicação como vinda de um espírito.
da envergadura, né, esperada por ele, por causa das ideias preconcebidas do médium. Kardec, mais do que ninguém, conhecia como funcionam os médiums, certo? Todo aquele que já trabalhou com médium sabe, especialmente psicografia, especialmente em trazendo alguma comunicação baseada numa pergunta ou numa informação, em um relato, nós vemos como os médiuns incluem ideias preconcebidas nas comunicações, certo? É algo que a gente pode muito falar, né? Porque acaba sendo mal visto. Mas quem já trabalhou com psicografia, quem já observou médium trazendo comunicação mediúnica, sabe o quanto ele insere ali as suas próprias ideias. Né? Por isso que... Mas isso, apesar de não ser muito dito, isso consta do Livro dos Médiuns. Kardec deixa lá claro que o melhor médium é aquele que menos interfere na comunicação. Certo? Então, ele não fala nem que o melhor médium é aquele que não interfere, porque nós não temos aqui no nosso planeta um médium que não interfere na comunicação. E aí ele diz, o melhor médium é o que menos interfere. Certo? Então, mesmo que eu me considere um dos melhores médiums, eu interfiro na comunicação. Eu preciso estar ciente de que eu interfiro na comunicação. Se eu não me considero um dos melhores médiums, então eu preciso estar ciente de que eu interfiro muito na comunicação. E isso é o trabalho do médium, né? Buscar se omitir o máximo possível diante de uma comunicação mediúnica. E o que isso nós tiramos disso? Que todos nós temos ideias preconcebidas. Eu tenho ideias preconcebidas. Todos temos ideias preconcebidas. Agora vamos pegar 19 séculos em que nós estivemos sob o jugo do Novo Testamento. Quanto eu não tenho de ideias preconcebidas? Nós precisamos pôr a mão na consciência, né? Quanto em mim não existe de ideias preconcebidas com relação aos ensinos de Jesus, à doutrina de Jesus. E aí a gente, né, nós chegamos a um ponto assim de que precisamos fazer escolhas. Se eu largo essas ideias preconcebidas, e aí eu me ligo no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação kardeciana, ou eu acabo inserindo na codificação, ou melhor, não na codificação, mas nos estudos doutrinários, as minhas ideias preconcebidas ou as nossas ideias preconcebidas. Isso é muito grave, certo? Em que, via de regra, não prestamos muita atenção porque as ideias elas estão tão arraigadas na nossa mente que nós não nos permitimos questionar. Esse é o grande problema. Advento do Espírito de Verdade, ou melhor, novamente sobre o intervalo de tempo entre século I e século XIX. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Isso significa que, até o século XIX, nós estávamos nas trevas. E nós não estávamos em contato com a verdade ou com toda a verdade. Então, quando eles falam lá, né, o que nós lemos anteriormente, falar claramente, que foi o aviso deles, o alerta, então eles estão falando claramente para nós. Então, não tem o que interpretar.
certo? Porque muitas vezes esse tipo de informação as pessoas levam lá para o século I, mas não é do século I que eles estão falando. Ele está falando, o Espírito de Verdade, ele está falando do século XIX. E é claro, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Na continuação, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Isso é século XIX que ele está falando, não é século I, não é para as pessoas que estavam aqui antes de Jesus ou com Jesus no século I. Tá? Isso é século XIX. Pela vossa fraqueza imensa. Eu preciso pegar essa informação e trazer para mim. Eu estava nas trevas, eu não conhecia a verdade, eu não estava em contato com a verdade, eu estou em miséria e eu tenho uma fraqueza imensa. Eu preciso trazer isso para mim. Para deixar de estender, quer dizer, ele estava mais tomado de compaixão, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados. Certo? Então, além disso tudo, eu ainda sou um infeliz transviado. Tá? Se eu não trago isso para mim, eu levo isso para o outro. E, pior ainda, isso eu levo lá para o século I, como se fosse Jesus falando, mas não é. Mesmo que alguém considere o Espírito de Verdade como sendo Jesus, ele estava falando isso no século XIX. Que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Isso sou eu. Eu vejo o céu, mas caio no abismo do erro. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. As coisas que vos são reveladas não é Jesus, lá, século I. As coisas que nos são reveladas na codificação kardeciana, século XIX. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Lembrando que eles estão falando claramente para nós. E eles nos pedem para tomarmos cuidado, para não misturar o joio com o trigo, as utopias com as verdades. Eles ainda não acabaram. Né? Na continuação ainda, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Significa que no século XIX eu não era instruído. E ele não está falando instruí-vos matemática, física, química. Não é isso que eles estão falando. Instruí-vos com relação à doutrina de Jesus. Instruí-vos com relação à codificação kardeciana. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, ele deixa o alerta. Por que é que a codificação kardeciana, ou a doutrina espírita, consta um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinos de Jesus? Porque no cristianismo encontram-se todas as verdades. Isso é um fato. Mas só que no cristianismo, o que foi transformado, né, o cristianismo em voga, por assim dizer, continha muitos erros, muitos equívocos. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de Verdade. E Kardec coloca a data para nós estarmos cientes de que foi em 1860, século XIX, que ele nos falava, nos trazia essa informação. Novamente, lá nas obras póstumas, Imitação do Evangelho, Kardec ele faz uma pergunta para uma médium, um médium, né, que é o Senhor, né, em 1863. E ele pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento?
Ele só fala a nova obra, mas ele não diz qual é a obra, para que o médium não utilizasse das ideias preconcebidas. E a mensagem que ele recebe diz o seguinte: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. Agora, o que segue aí é muito interessante. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. E é interessante, né, essa colocação, porque os ensinos de Jesus, eles não são puramente questões religiosas, eles são questões práticas. A humanidade que transformou o ensino de Jesus numa questão religiosa, mas não é uma questão religiosa per se, mas ele é uma questão prática. Se eu vou utilizar numa abordagem religiosa, isso sou eu, mas eu preciso entender que isso não é apenas religião ou não é exclusivamente religião, melhor dizendo. Então, outros, e isso eu devo dar ensejo para que outros utilizem essa mesma doutrina com uma visão não religiosa, para que ela possa beneficiar a vida prática das nações. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Então, lá nós tivemos uma mensagem do Espírito de Verdade falando que nós estávamos na penumbra, né? Numa névoa, e aqui o outro Espírito, através de um outro médium, vem avisar que nós precisamos sair da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Não é pouca coisa, e eles não, novamente, não estão falando no século I, eles estão falando no século XIX. Tanto que, na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o seguinte, isso é uma foto do Evangelho, dessa página. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nós temos essa informação na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. A aplicação das máximas de Jesus nas diversas circunstâncias da vida. Então, nós podemos ou devemos aceitar aqueles que não tratam os ensinos de Jesus numa visão religiosa, certo? E também nós precisamos aceitar que até o século XIX nós estávamos, como eles nos falam, na penumbra e nos nevoeiros intelectuais. Eu preciso aceitar isso, porque senão vou cometer os mesmos erros que foram cometidos ao longo do tempo. E que dirá o clero? Kardec pergunta. O clero gritará heresia. Agora, quando nós consideramos a reencarnação, o processo reencarnatório, em que nós acreditamos que nós tivemos várias encarnações ao longo desses séculos, desses 19 séculos, nós podemos considerar que muitos de nós já fizemos parte do clero, e é uma tendência ou uma forma de identificarmos através do discurso. Nós podemos identificar aqueles, né, que foram mais afeitos ou mais provavelmente fizeram parte do clero. E esse o espírito que se
manifestou para Kardec, através de uma mensagem, disse: o clero gritará heresia, porque verás que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. E aí eles falam que esse clero vai se molestar muito mais com o livro Evangelho segundo o Espiritismo do que com o Livro dos Espíritos, porque muda a forma como entendemos a doutrina de Jesus. Quando nós observamos aquelas pessoas que se molestam quando nós enaltecemos o Evangelho segundo o Espiritismo em detrimento do Novo Testamento, eles precisam se considerar se eles também não fazem parte desse clero que grita heresia, certo? E que, mesmo que não grite heresia, fica de tal forma tão incomodado que começa a incorporar nos estudos espíritas a abordagem desses 19 séculos, a contaminar a pureza doutrinária com essas ideias preconcebidas. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, como bem diz o nosso Mestre Jesus, ou como bem nos alertou Jesus, certo? Continuação, que dirá o clero: agora, porém, tu entrastes por um novo caminho, né? Eu acho que não tem como ser mais claro. E eles disseram que não, que seriam muito claros. Não, com o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ou a doutrina espírita, melhor dizendo, entrou por um novo caminho, no qual o clero, ou melhor, aqueles que trazem essa conceituação de 19 séculos tão arraigados na sua mente, não poderá acompanhar. Não poderá acompanhar. A questão toda é, quando não acompanha, traz todo o seu acervo e começa a contaminar o ambiente com essas ideias preconcebidas. O anátema, que era secreto, se tornará oficial, e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Católica. É claro que no nosso meio nós devemos enxergar de uma outra forma, nós devemos aplicar para o nosso meio, né? Não é que vai ser um anátema secreto aos espíritas, que os espíritas serão repelidos, mas nós precisamos ver o ensinamento. Né, no nosso meio, o que precisamos ver é qual ensinamento está sendo repelido. Se nós prestarmos atenção em como os estudos são conduzidos, nós perceberemos que alguns temas eles são repelidos, algumas abordagens são repelidas. E aí nós temos, né, uma contaminação, como nós já falamos, de ideias preconcebidas nos estudos espíritas, a tal ponto que hoje as pessoas já não se denominam mais espíritas, as pessoas não se denominam mais, não denominam mais a doutrina como espiritismo. Já é espiritismo cristão, já é espírita cristão. O que nós vemos é essa denominação. Eu sou espírita cristão. Não sou espírita cristão, eu sou espírita. Tá? A tal ponto que nós começamos a ver realmente que alguns conceitos estão sendo repelidos e estão sendo contaminados por ideias preconcebidas. Ainda na continuação, Kardec, essa mensagem, né, para Kardec foi grande. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhe o número,
em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplendará como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Então, os padres qualificarão de demoníaca. Nós vemos um rechaço muito grande com relação a esse livro, certo? E que nós fizemos parte dessa ideia. Agora, os espíritas verão aumentar-se os números. Algo que nós estamos percebendo, e não somos os únicos, né? Vários companheiros falam a mesma coisa. Nós não vemos mais jovens nas casas espíritas com a mesma quantidade que víamos há uns anos atrás, há umas décadas atrás, melhor dizendo. Né? As casas espíritas tinham muitos jovens. Agora, quando tem poucos. A maioria das pessoas que assistem às palestras já são de uma idade mais, né? Já são uma idade mais madura. Jovens mesmo são poucos. E eu lembro, né, que durante muito tempo eu fiz palestras e a Casa Espírita tinha muitos jovens assistindo a palestra pública. Né? Não era nem aquele trabalho com jovens, né? Mas uma coisa que eu sempre me bati é que jovem espírita não é só para tocar musiquinha, nem ficar fazendo teatro, mas eles começaram não, jovem precisa disso, precisa daquilo. Uma vez eu compartilhei, né, perguntas e respostas com uma outra pessoa, estávamos diante de um grupo grande de jovens, e aí nós vimos que, na concepção dessas pessoas, falar como jovem, falar de forma que os jovens entendam, é usar as mesmas palavras que eles usam, certo? E não falar de uma forma clara, certo? Então, vamos imaginar uma professora alfabetizando, aí vai usar aqueles linguajar, aquelas gírias, né, para as crianças, para elas, né, porque tem que falar conforme os jovens, ou então falar de forma como uma criança fala. Isso não existe na educação, certo? Eu vou falar com uma criança, ensinar uma criança a ler e escrever, eu falo de forma que ela entenda, mas não usando as palavras que ela fala, o linguajar que ela usa. E aquilo me chamou assim, muita atenção. Né? Falar daquela gíria não era compatível, de forma, né, que os jovens entendam. Os jovens não querem isso. Eles querem ser tratados com respeito. E eu falar, né, com 61 anos hoje, falar da forma que eles falam não é tratá-los com respeito, mas eu saber que eles não têm o mesmo conhecimento ou a mesma experiência que eu tenho. E quando eu exponho, eu vou expor de uma forma que eles entendam. Uma vez foi muito interessante. Nós estávamos no estudo e tinha uma jovem, né? Éramos alguns já maduros e tinha uns 2 ou 3 jovens no estudo. E uma delas, né, ela falou assim, não, porque antigamente as coisas não eram bem assim. Aí eu olhei para aqueles que tinham a mesma idade que eu, né? Na época eu devia ter uns 50 anos, mais ou menos. Aí eu olhei para ela e falei assim para a menina, antigamente para você é quando? Ela falou, uns 2 anos atrás. Né? Então, antigamente para um jovem é 2 anos atrás. Antigamente para nós é de 20 anos para cima. Né? Então, nós precisamos saber isso. Quando eu falo antigamente, eu tenho que saber que para ela o antigamente é diferente do meu antigamente. E eu tenho que dizer, ao invés de antigamente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era assim, assim, assado. Continua ainda a informação. Aproxima-se a hora que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é,
Aí é interessante, porque, a princípio, no Livro dos Espíritos, nós temos a codificação, melhor dizendo, a doutrina toda, início, meio e fim no Livro dos Espíritos. Mas só no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec recebeu essa informação que era a hora de apresentar o Espiritismo como ele é. Significa diferente de 15, 19 séculos de informação. É apresentar como ele é. Mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Certo? Por isso que chegou o momento, lá no terceiro livro, de mostrar o Espiritismo como ele é. Porque ali vai apresentar a verdadeira doutrina ensinada por Jesus. Porque até então, né, a coisa era misturada. Não conseguiam perceber a diferença entre a doutrina espírita e 19 séculos aí de informação. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. Século XIX, certo? E a única instituição verdadeiramente divina e humana. Só que nós precisamos estar cientes disso, porque todas as vertentes cristãs se dizem a verdadeira vertente cristã, certo? Que é ali onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada por Jesus. Todas. Até no outro dia foi muito interessante, né? Porque eu estava escutando uma pregação de um padre, porque a gente precisa ouvir, né? Esses outros, como eles falam. E aí ele estava falando da Igreja Católica e ele usou exatamente essas palavras, falando sobre a importância da Igreja Católica, e ele falando com relação às outras, porque a Igreja Católica é a verdadeira doutrina de Jesus. Exatamente essas palavras. Então, todos falam isso. Se todos falam isso, significa que durante 19 séculos eu ouvi essa mesma afirmação de outras vertentes. E para eu misturar uma coisa com a outra, não é muito difícil. E a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Tudo bem, eu não tenho a convicção de Kardec, mas será possível que eu não consiga ter a convicção para utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo como minha referência dos ensinos de Jesus? Eu não posso não ter a convicção de Kardec para estruturar um livro novo, uma versão nova do Evangelho que se contrapõe a 19 séculos de formação. Mas agora, eu me dizendo espírita, será que eu não consigo ter o mínimo de convicção para pegar o Evangelho segundo o Espiritismo para mim, tomar ele para mim, e sabendo que ali se encontram as verdades do Cristo? Então, nós precisamos analisar as nossas convicções, né? E com relação à fé, fé raciocinada é isso, é utilizar a convicção. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não... Amigo é Kardec, né? O Espírito falando para Kardec. Se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste, nós vemos, então, que é uma tarefa pesada e precisa de um mínimo de convicção. Kardec precisava de muita. Hoje nós precisamos de um mínimo de convicção. E nós vemos que a tarefa é muito pesada ainda e que a convicção de muitos não é suficiente. Fica sabendo... E olha a informação do Espírito para Kardec.
fica sabendo que foste feliz até o presente. Então, até o presente, até sair o terceiro livro, o que Kardec achou que era muito difícil era brincadeira de criança, certo? Era um passeio no parque. Porque no terceiro livro é que é chegada a hora das dificuldades. É claro que é comparativamente, né? Então, se até o terceiro livro já foi difícil, pesado para Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo seria ainda muito mais pesado. E Kardec teve convicção suficiente para isso. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. O fanatismo e a intolerância vão atacar, não é Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo está sob ataque dele ser, né, dele desaparecer sob a guante do Novo Testamento. Prepara-te para a luta, tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então, só aqui nós sabemos que Kardec tinha tinha muita convicção, tinha fé, né, para que transportar montanha e caminhar sobre as águas, e que Jesus o protegia. É pouca coisa isso? E nós não temos a convicção aqui para assumir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Não temos convicção para assumir a nossa doutrina espírita? Que tanto trabalho deu para o mestre Kardec, meu Deus do céu. Né? E é interessante, no outro dia eu fiz uma palestra sobre Kardec, que é o mês de Kardec, né? E aí eu estava falando, porque nós falamos tanto que Kardec é o pedagogo por excelência, mas todo mundo quer mudar o que Kardec falou, ou a forma como Kardec apresentou. Né? Nós vemos alteração de obras da codificação, inserção de conceitos, nós vemos alteração da ordem com que a doutrina deve ser estudada. De todo um pouco. Mas, então, você tocou num ponto muito interessante, ô Cláudio, sobre o animismo dos médiuns, porque muitas pessoas acham que não há participação dos médiuns nas comunicações, e isto não é verdadeiro. Desde o momento em que há ali um psiquismo que recebe uma ideia, né, um construto, e transmite, essa transmissão passa por digamos assim, por um crivo, por um túnel, que é o psiquismo do médium. Então, sempre há aí, toda comunicação é, até certo ponto, e esse certo ponto vai de 0 a 1000, né? Um certo grau de animismo. Então, muito interessante isso, que eu partilho, já tenho dito isso, porque muitas pessoas acham que o médium é um filtro absolutamente puro, e não é o caso. Também não é o caso de estarmos falando de pureza, mas é o caso de nós estarmos reconhecendo a natureza verdadeira do ato de comunicação mediúnica. É da natureza, não tem como a gente separar. O processo mediúnico no nosso nível é isso. Exatamente. Os nossos mentores, eles são muito interessantes, né? E aí, quando eu começava a interferir muito, eles paravam a comunicação na psicofonia. E eles paravam, aí eu ficava assim, né, como sem entender, aí eles falavam, não, o Cláudio está interferindo muito na comunicação e nós vamos aprofundar aqui o transe para diminuir a interferência. Né? Não é para zerar a interferência, não.
para diminuir a interferência num nível aceitável para eles. Cansou de acontecer isso, né? Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Nós, cientes disso, nós permitimos que o espírito tome esse tipo de atitude, né? E aí, Cláudia, eu acho que, nesse caso, quando os espíritos comunicantes, no caso, os mentores, não é isso? Os espíritos que estão ali dirigindo os trabalhos e tudo. Como eles estancam um pouco, que é para dar um freio de arrumação, É isso aí. né? Aí, o médium deve ficar assim, ó. Agora eu não estou captando mais nada. Caiu o sinal, como a gente fala do celular, caiu o sinal. Não caiu o sinal, eles estão fazendo ali um ajuste, o freio de arrumação do ato, né? de comunicação mediúnica. Eu queria falar sobre um pouquinho da questão, você citou a questão do clero contemporâneo dos trabalhos da codificação. Naquele momento, do ponto de vista histórico, o movimento chamado tradicionalismo, que foi uma retomada dos dogmas da Igreja Católica, cumpriu, de uma certa forma, um papel importante em função do grande embate que havia ali sido posto pelo materialismo, né? Então, o simples fato de eles, apesar de estarem retomando a dureza dogmática de tempos anteriores, dessa própria vertente teológica, eles estavam prestando um serviço no sentido de que eram ali uma frente que defendia a espiritualidade, ou o espiritualismo, melhor dizendo, né? Esse movimento teve alguns nomes, por exemplo, o de Bonald, eles falam sobre isso. Você quer comentar um pouco isso, esse embate, alguns pontos positivos e esse ponto negativo que está posto aí no seu excelente trabalho? Pois é, mas esse ponto negativo, o que, no final, que eu gostaria de chamar a atenção, não é nem para o clero em si, não é para os padres. Eles são católicos, evangélicos, né? Não tem problema nenhum. Mas o que nós precisamos tomar cuidado é que muitos de nós fizemos parte desse clero, né? Muitos de nós estivemos sob o jugo da igreja, e aquele período negro, né, muito pesado da história da igreja foi muito grave e exerceu uma ação muito grande sobre nós. E isso ficou no psiquismo humano, né? E hoje nós, diante da doutrina em si, nós vemos que muitos se ressentem de modificar os conceitos. Esses conceitos de outra época, né? Então, a questão nem é... Porque o padre é o padre, ele faz o que o padre deve fazer, ele tem as crenças que o católico deve ter, o evangélico a mesma coisa, mas não temos como negar o que a Inquisição fez no psiquismo da humanidade, não tem como negar isso, né? E até hoje, algumas vertentes religiosas elas são tidas como coisas assim muito ruins. O que é interessante, né, cá entre nós, que quando a gente pensa em bruxaria, em bruxas, imediatamente nós trazemos como uma coisa ruim, mas não necessariamente é. Certo? Existem as bruxas, intituladas bruxas, que fazem parte do, se não me engano, é Wicca, né? WICA. 26. Oi? 26. Pois é. Em WICCA. CCA. Obrigado, Nádia.
em que são pessoas boas, elas não fazem trabalhos de bruxaria, né? Como a bruxa lá da Branca de Neve. Não é isso, tá? Mas esse peso, essa carga é muito grande. Se nós pensarmos, quantos de nós, né, sofremos com a Inquisição? Porque bom médium no nosso nível, né? Ele não se faz médium nenhum nessa presente encarnação. Bom médium entre nós hoje. Isso é um processo, então já foi médium em outras encarnações. E quantos de nós passamos por esse período, né? E hoje nós temos medo, nós vemos muito receio com relação a isso e um dogmatismo muito grande, apesar de não se falar que no Espiritismo, não tem dogmas, mas ainda tem um dogmatismo muito grande. Se alguém chega e fala, eu não acredito, não creio em Deus, nossa, é um caos, mas qual é o problema de não acreditar em Deus e ser espírita? Né? Qual é o problema de não aceitar Jesus como Jesus e ser espírita? Não tem nenhum problema nenhum, porque o espiritualismo não está relacionado com uma divindade, não está relacionado com Jesus. O espiritualismo, que é a crença na sobrevivência de algo, ela ultrapassa essas questões. Tá bem, a crença em Deus é basilar na doutrina espírita, mas só que a doutrina espírita é tão rica. Não é só a crença em Deus e a aceitação de Jesus, não é isso. Né? Crer em Deus e aceitar Jesus é fundamental para algumas vertentes religiosas. Mas, para nós espíritas, não deveria ser. A doutrina espírita é muito rica para isso. Né? Você tem ali um leque muito grande com que você pode ter proveito da informação sem necessariamente acreditar em um Deus. Eu falo isso porque já houve pessoas que chegaram para mim e falaram, Cláudio, eu não acredito em Deus. E isso era um problema para ela. E eu falei uma vez, as pessoas olharam para mim, como você não acredita em Deus? E eu falava, não tem problema nenhum você não acreditar em Deus. Outras falaram que não... Ele acredita em você, né? Acreditam na doutrina. Não. Deus acredita em você. Ah, sim, esse é o ponto, né? Também chegaram para mim e falaram que não aceita Jesus, como nós temos a concepção de Jesus. Eu falei, não tem problema nenhum. Problema. Mas você consegue, né, enxergar Jesus assim como um espírito evoluído? Consigo. Eu falei, então está ótimo. Né? Porque qual é a visão de Jesus dessa pessoa? Não é a visão de Jesus espírita. É a visão de Jesus que foi apresentada, né? Que as pessoas, mesmo no meio espírita, impõem uma visão de Jesus como colocada pelo cristianismo, né, desses 19 séculos. Agora, Jesus é um espírito evoluído. Ponto. Que aliás, né, o Conte, é a visão que tem os nossos irmãos judeus. Consideram Jesus como um ótimo judeu. Né? Os muçulmanos Isso. também consideram Jesus como um profeta, só que como eles classificam profeta maior e profeta menor, eles consideram Jesus um profeta menor. Mas eles têm essa figuração, né, a concepção de Jesus como um espírito superior. Os espíritos dizem, principalmente no livro dos Espíritos, né, entendei-vos quanto às palavras. Isso. Eu só queria fazer uma observação, que ainda agora eu usei o termo foi um período negro, eu só queria deixar claro que não é só vício de linguagem, né? Porque não é nada relacionado com racismo, porque da minha época isso era só uma forma de falar, tá bem? Mas não tem nada a ver com a interpretação atual, por isso eu peço desculpas. Olha, Cláudio, essa questão, não se desculpe, são expressões vigentes
no uso que fazemos como usuários do sistema linguístico em uma comunidade linguística. Sim. Principalmente a língua portuguesa é muito rica em conotações. E nós temos na língua portuguesa, ou no sistema linguístico da língua portuguesa, como em outros, expressões cifradas, digamos assim. Então, a essa altura, também não podemos mais dizer trevas. Isso é uma... Eu não quero ser mal interpretada também, mas talvez sejam infantilidades. Nós temos a ilusão de que, quando nós mudamos os termos, nós mudamos a essência. Isto não é verdade. Quando você chama uma coisa de uma coisa, ela é a coisa. Você pode chamá-la com outro nome. Em linguística, nós sabemos que o signo linguístico é arbitrário. Quem foi que inventou de chamar a mesa de mesa? Isso é arbitrário. E também porque, para esse período da Inquisição, em muitos textos, porque eu leio sobre a Inquisição, não é de agora, né? É de muito tempo. Então, em muitos textos se refere como um período negro da história da Igreja, né? Então, isso aí eu já li essa referência muitas vezes. Pois é, e a Idade Média também é considerada, nos livros nós encontramos, né, um período negro. Não é? A Idade Média é uma idade negra. Agora, qual é o problema de usarmos essa palavra? O problema não são as palavras, o problema são os conceitos, são as posturas que são veiculadas através das palavras que nós escolhemos, e isso não tem nenhuma consistência do ponto de vista da ideia que está ali posta. Não é? Exatamente. Bom, nós estamos falando dos nossos irmãos que seguem as fileiras como padres e como protestantes. Eu também gosto de ouvir os padres e os protestantes, porque nós precisamos ouvir tudo, conhecer tudo. E você sabe muito bem que eu sou do movimento interreligioso. Você sempre participou conosco lá dos congressos na UERJ, que nós fizemos, né, vários, mais de 10 congressos, você participou de todos, e você viu que eu sempre terminei os congressos com um painel interreligioso. Então, tem que fazer cair qualquer barreira que separe uma religião de outra. Esta é melhor do que aquela? Não, cada uma é boa em si. Se Deus permite que todas as religiões estejam assim, vivendo simultaneamente, porque há uma razão, cada religião significa, ou retrata, ou reflete uma visão de mundo, uma cosmovisão. E então, isso está posto dessa maneira. E nós vamos... O próprio Chico dizia isso, né? Uma vez, o Gerson Simões Monteiro, nosso querido companheiro lá na Rádio Rio de Janeiro, no CERJ, tudo, o Gerson contava que ele, uma vez, ele era bem jovem, mas um espírita sempre muito fiel, já quando jovem, então ele ficou muito triste, acabrunhado mesmo, porque uma senhora que era espírita tornou-se evangélica. Então, o Gerson ficou... Eu estou te contando isso porque ele contou isso na rádio várias vezes, conosco lá no debate. Então, o Gerson foi ao Chico, estava lá no Chico, e muito acabrunhado, triste mesmo, disse: Chico, não é que a senhora fulana, ela agora, ela não é mais espírita, ela é evangélica. E aí o Chico, com aquela proverbial sabedoria, paciência, disse assim, e o Gerson imitava o Chico, né? Ele dizia assim: não tem importância não, Gerson. Ela só vai agora receber em outro guichê. Então, isso é uma coisa linda, né?
de que nós não temos... É interessante que você fala, não, o evangélico católico agora é espírita. Para nós é normal, é o processo normal. Agora, porque eu já vi isso acontecer, né? Espíritas vão tornar evangélicos ou católicos e as pessoas ficam assim, como é possível isso acontecer? Porque, de repente, né, existem outras opções. Claro que atendam melhor aquele momento da pessoa, e isso não tem nada demais. Deus está aí vendo, Jesus está vendo e continua auxiliando. Não tem, Jesus não tem preconceito, graças a Deus, não é isso? Então, eu anotei aqui, ele tem... Você falou uma coisa tão interessante, como falar a um jovem e a uma criança sobre os conceitos doutrinários, porque não é falar de tati-bitati como religião, não é isso? Aliás, eu tenho até no livro um estudo sobre esse tati-bitati, porque você não pode habituar o psiquismo infantil a ouvir tati-bitati, que não é língua. Depois ele vai ter que fazer vai dar uma ré no psiquismo para reentender a coisa com outros. É uma coisa confusão. Bom, enfim. Sei. Ensinar errado para depois ensinar o certo. Isso é um desgaste inútil de energia psíquica, mental, emocional até. Mas então você estava falando de como falar com o jovem e com a criança sobre essa questão. Existe um teórico, um psicólogo teórico na área da educação, que ele diz, o Blumer, Jerome Blumer, ele diz: há sempre uma maneira, e nós professores devemos encontrar essa maneira, de ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa de qualquer idade. Então, eu lembrei quando você falou sobre como falar sobre a doutrina para a criança e para o jovem. Tem que falar do conceito. Necessariamente você não tem que repetir as palavras, porque às vezes as pessoas querem decorar as palavras para dizer exatamente como está escrito. Aí mudam as palavras, o que não tem nada a ver. É exatamente isso, Cláudio. Eu achei também interessante quando você falou, sou espírita cristão. Quando você coloca um adjetivo ao lado de um substantivo, você restringe o sentido. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo... É uma qualidade específica, né? Exatamente. Você dá uma qualidade específica. Exatamente. Mesma coisa que você dizer, por exemplo, homem amarelo. Os outros homens não são amarelos, então você criou uma outra categoria, né? Então, quando você disse sou espírita cristão, então existe um espírita que não é cristão. As pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta, porque quando você coloca o cristão aqui, você restringe, você cria uma outra categoria. Os outros estão de fora. Como os outros homens que não são amarelos ficam de fora, no exemplo, né? Então, essa é uma questão bastante interessante. Outra coisa muito interessante, escuta, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, porque eu estou aqui fazendo as minhas, porque ninguém sinalizou, mas todo mundo pode interromper, viu? Se ninguém interrompe, lá vou eu aqui para um comentáriozinho a mais. Pode continuar, vocês podem continuar, que está muito bom. Obrigado, Rosa. Rosa, deixa-me ver aqui nos meus apontamentos. Deixa eu ver aqui. Sim, você falou assim, aquele caso da moça, que é muito interessante, né? Que é a percepção que tem o jovem do tempo. Você, como físico, sabe até essas coisas de tempo. Na filosofia, a gente também tem uma grande questão sobre o tempo, são temas um tema muito apaixonante para nós. Mas é interessante quando você ouviu da moça que antigamente
era equivalente no tempo a 2 anos antes daquele momento em que ela estava falando, né? A percepção do jovem é assim, quando você também, no exemplo das drogas, quando você diz a um jovem, olha, se você continuar nessa linha de tal ou qual, tal, digamos, hábito, né? Mas, na verdade, é uma dependência, uma doença, você diz assim, daqui a 20 anos você vai ter tal doença. Né? A Rosa médica diz, ó, daqui a tantos anos vai ter tal doença. Ele não concebe, daqui a 20 anos, o que é isso. Não. Isso é um Himalaia de tempo completamente estranho às percepções que ele tem. Então, ele acha que ele nunca vai chegar lá. Não vai chegar. 20 anos não vai chegar. Não, é muito longe, é muito longe. Mas, Nádia, para aquela menina, 2 anos era 10% do tempo de vida dela, viu? De vida dela, isso 10% é muita coisa. Falou o homem da matemática, exatamente. Então, sem contar que ela só começou a ter uma noção mesmo a partir dos 15. Então, você pega são 5 anos apenas, então 2 anos é quase 50%. Pois é, isso é uma coisa muito interessante e para quem trabalha com jovens, com crianças, essa questão tem que estar muito presente, porque senão você dá uma informação, por exemplo, daqui a 20 anos esse seu hábito terá gerado uma doença tal, para ele não vai fazer sentido, ele não vai levar essa informação. Então, tem que dar, porque tem que conhecer como é a psicologia do outro quanto às percepções que tem na sua relação com o tempo cronológico, né? Que aí nós estamos falando do cronológico. Você sabe que nós gostamos de outros tipos de tempo, né? Eu gosto de falar sobre o tempo. Eu adoro também. Mas, enfim, cada um com a sua perspectiva da sua área, né? Eu anotei aqui mais uma coisinha. Assim, quando você disse... Interessante, queria até que você desenvolvesse um pouco isso que está no texto e que o que mais incomoda o clero é o evangelho mais do que o livro dos Espíritos. Está no texto, né? Eu não transcrevi aqui, mas a ideia foi essa, que você trouxe aí, colocando mesmo na transcrição. Ah, lá vem ele com o texto, exatamente. Isso aí. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos. O clero vai gritar que é heresia por causa da postura do Evangelho e não por causa das posturas do Livro dos Espíritos? Queria que você desenvolvesse isso, por favor. Nádia, porque o Livro dos Espíritos, ele trata, é como se fosse uma questão distinta, né? Mesmo ali tendo início, meio e fim, porque no Livro dos Espíritos nós temos a doutrina inteira, apresentada assim de uma forma inteira. Mas ela mexe, é claro, com as ideias das pessoas, mas os ensinos de Jesus traz uma carga muito grande, é impressionante, né? Eu fico muito impressionado a relação fanática, doentia das pessoas com relação ao Evangelho, né? E é isso que ele... Quando eu leio isso, eu entendo bem, porque eu observo isso nas pessoas. Essa relação fanática, tanto com Jesus quanto com o Novo Testamento. E se você fala alguma coisa, parece que você está falando um absurdo, uma verdadeira heresia, porque estudo demonstrando a falta que está no Novo Testamento e a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já fiz várias vezes. E é sempre um estudo que tem uma
não é muito bem aceito, as pessoas não digerem, as pessoas se sentem desconfortáveis, né? Só que são educadas. Aí, no final, não. Mas eu vejo, né? Dá para você ver no semblante das pessoas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso Evangelho, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Hoje, a gente observa na internet os estudos dos mais diversos, Velho Testamento, discutindo sobre o Apocalipse na visão espírita. Não existe Apocalipse na visão espírita, Nádia. Os espíritos não trabalharam isso. Existe o Apocalipse na visão de quem está falando, né? Então, você vê assim um exercício de imaginação muito grande, e as pessoas discutindo aquilo que eu falei no início, né? Que Kardec deixa claro que muita coisa é questionável. E eu falei assim que nós perderíamos aqui 1h30, 2 horas, perderia realmente discutindo sobre uma coisa que não necessariamente aconteceu. Eu vejo as pessoas discutindo sobre coisas que não necessariamente aconteceram. Certo? Então, o que esse espírito vem falar é essa dificuldade de largar desse cristianismo de 19 séculos. E, claro, que o clero vem, né? Porque, tudo bem, os conceitos do Livro dos Espíritos não entra num embate muito grande com o catolicismo. Entra num embate, mas não é tão grande assim. Você fica ali meio camuflado. O embate só vai ser visto de uma forma mais clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Porque ali Kardec assim, escancara, né? Nesses dois, Kardec escancara e mostra exatamente o que é. Mas até então é meio assim camuflado, e é uma coisa diferente, mas aí não entra em conflito comigo porque é diferente, não tem nada a ver comigo. É porque os contornos teológicos dessas duas vertentes ficam assim meio difusos, mas no Céu e o Inferno e no Evangelho, a doutrina faz um fulcro, por exemplo, em questões de base, por exemplo, para o catolicismo, para a Igreja Católica, que são as penas eternas. Ali que, como se diz no popular, coloca o dedo na ferida, né? Ferida, Ali que coloca o dedo na ferida. Em algumas questões que estão no Evangelho e em O Céu e o Inferno, é que há ali uma... como é que nós vamos dizer? É um fulcro mesmo que fica posto ali do ponto de vista teológico. Ali separa. Isso. Tanto é que você vê que O Céu e o Inferno não é um livro que é muito discutido em casa espírita. Lamentavelmente, ele não é não. Praticamente não é estudado. Ele é um livro que fica escondido, ele fica camuflado, a gente não discute sobre isso. Eu estudo esse livro lá na Rádio Rio de Janeiro. Mas, enfim, nós estamos já no tempo, mas eu não resisto e vou fazer aqui uma pequena observação, que é possível que alguém já me tenha ouvido falar sobre isso em palestras, porque a facilidade com que as pessoas dizem assim, porque o Evangelho, fica a impressão de que todo mundo acha que o Evangelho é uma coisa fácil. É só dizer que fulano é bonzinho, que eu tenho que ser bonzinho e tudo, está posta a questão. Não, eu costumo dizer, assim, em termos de instrumentos musicais, o violão é talvez um instrumento, eu não sou formada em música, mas a minha percepção é a seguinte, vai servir para a minha comparação. Do meu ponto de vista, dentre os instrumentos musicais, o violão é talvez o mais fácil de ser mal tocado e um dos mais difíceis de ser bem tocado. Você vê que todo mundo pega um violão e faz tá, aquilo não é tocar violão.
Mas é fácil, é fácil. Então, o Evangelho também é muito fácil de ser estudado superficialmente ou diagonalmente, enfim, que eu não estou querendo usar os mesmos termos, e o livro de toda a codificação é o mais difícil de ser estudado. Concordo contigo. Pelos motivos óbvios que foram tornados óbvios também hoje aqui, nesse seu lindo estudo. Obrigado pelo lindo. Gostou? Leva para vocês, Cláudio. Vamos encerrar, mas com os nossos agradecimentos e tenho certeza com as observações de que todo mundo achou muito válido o seu estudo, muito instigante e que é motivo, porque trouxe bases para isso, de graves reflexões para todos nós. Nádia, oi. Eu posso fazer só um comentáriozinho rápido? Por favor, nós estamos ansiosos. Conte, eu me lembro quando eu era criança, quando eu fui fazer o catecismo, né, na igreja que eu frequentava, que era São Paulo Apóstolo, em Copacabana, me ficou assim muito, muito gravado que o padre, ele sempre falava que a nossa religião era a apostólica romana, né? Era a igreja, que nós éramos a igreja católica apostólica romana. E isso, quando eu comecei a estudar mesmo religião e a ler evangelho, pegar assim mais a fundo, eu entendi que eles mesmos já faziam uma diferenciação do que seria o cristianismo, né? Porque as religiões cristãs eram várias, na verdade, né? Você tinha vários grupos de protestantes que também eram religiões cristãs, né? Então, que a Igreja Católica, pelo menos naquela época, eu me lembro do padre Zelino sempre dizendo, vocês não esqueçam, eu tinha 7, 8 anos, nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Somos todos cristãos, mas a nossa igreja é essa. Isso foi um conceito que desapareceu. Eu tenho assim, a sensação de que eles mesmo diferenciavam, né, do que seriam eles diferenciam outras formas de cristianismo, né? Mas eu não sei se esse conceito ainda permanece. Permanece. Isso ainda permanece. E é muito interessante você ter falado isso, porque esse apostólico, no final, está relacionado com uma passagem de poder, certo? Então, qual é o conceito do apostólico? É que vem dos apóstolos. Então, segundo a abordagem católica, apostólica, né, Jesus, lá naquela última ceia, ele passou um poder para os apóstolos de transformar o pão em... Não, o vinho em sangue e o pão em carne. Tá? E aí, o que significa? Que até hoje, e isso foi passado numa corrente, né? E aí os apóstolos passaram esse poder para o seguinte e foi passando. Então, até hoje, os padres têm o poder de transformar o vinho em sangue de Jesus e o pão em carne. E aí eles dizem que essa é a diferença, porque para os evangélicos, lá com Lutero, ele colocou todos como sendo iguais. E para o católico, não. O padre é diferente dos outros, o padre, os bispos, etc., porque eles têm o poder que foi passado por Jesus. E por isso que o apostólico é tão importante, porque diferencia o catolicismo apostólico dos outros ou das outras vertentes cristãs. Isso é válido até hoje, Rosa. Não se perdeu no tempo, não. Você que deixou de ouvir. Cláudio, talvez também haja aí uma carga
algo expressiva do simbolismo da figura de Pedro. Nádia, talvez. tem. O Vaticano é Pedro, Pedro é aspas, o pai da Igreja Católica e tudo mais, então eu vejo, sem nenhuma base de teologia da Igreja Católica, mas eu percebo que há um simbolismo aí da figura de Pedro inscrita no corpus teórico da teologia da Igreja Católica. As pessoas não se dão conta. Pedro é a referência, concordo contigo. Mas quem divulgou foi Paulo. O que nós temos, nós chamamos de cristianismo, na verdade, deveria ser um paulinismo. Porque o que foi difundido e o que chegou, né, durante até hoje, né, mas que permeou a nossa mente nesses 19 séculos, até 19 não, né, menos, porque desde a época de Paulo, que eu não lembro muito bem qual foi o ano, não sei se foi ano 2 ou 3, em diante, mas foi a versão de Paulo dos ensinamentos de Jesus. O que nós temos hoje é isso, a versão de Paulo. Mas Jesus, quando disse, desse ponto de vista de infundir poder para ser representante do poder de Deus, etc., quando Jesus disse, Quefas, sobre ti construirei minha igreja. Sim. Isso foi tomado ao pé da letra, né? Foi tomado ao pé da letra. Mas essa pergunta, essa colocação da Rosa foi interessante, porque, como eu falei, que eu estava ouvindo, né, um padre, e ele estava falando isso. Né? Por isso que eu soube responder com tanta assim, facilidade. Segurança. Tanta segurança, porque eu ouvi, tem 2 dias, eu ouvi ele explicando o que é o padre e os bispos, né, e o que significa o apostólico, a diferença entre a Igreja Católica e as evangélicas, por exemplo. Pois é. Então, viva ouvir os padres, os nossos irmãos padres, os nossos irmãos pastores, porque eles também dizem coisas importantes. Eles também dizem coisas importantes para a nossa reflexão. Bom, então, agradecendo a participação de Rosa e agradecendo a companhia de todos que estão aqui conosco, em ambos os planos de existência, nossos companheiros, os que estiveram aqui para estudar conosco também, invisíveis, mas presentes, e, sobretudo, aos nossos mentores queridos, representados por Diolindo Amorim, nosso querido fundador, e por Jorge Andréia, nosso presidente de honra. A ti, Jesus, nós estamos aqui em postura de gratidão, planificados que estão os nossos corações e as nossas mentes, pelos estudos que inspiraste para a nossa edificação neste encontro e neste agradecimento, Mestre. Nós ainda te pedimos, mais uma vez, que abençoes o nosso querido irmão Cláudio Conte, que trouxe para nós as suas reflexões de estudos realizados digamos assim, num trabalho de escafandro das preciosas orientações trazidas a lume pelo nosso querido codificador Allan Kardec, a cujo coração, neste mês, nós enviamos juntos, aqui reunidos em teu nome, Mestre, a nossa gratidão profunda pelo legado inestimável que nos trouxe para a humanidade. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.